Parte 1. O começo de tudo. A história começa em Lisboa, numa tarde dourada de verão. O sol brilhava com força, e o calor fazia o ar vibrar. Num café charmoso à beira do Tejo, Lina, uma jovem arquiteta de origem espanhola, bebia um expresso enquanto rabiscava ideias para um novo projeto. Tinha os cabelos castanhos levemente ondulados e olhos que pareciam carregar segredos. Foi nesse café que conheceu Victor, um programador alemão, de sorriso fácil e olhos verdes. Ele se aproximou para lhe perguntar a senha do Wi-Fi, mas a conversa acabou fluindo como se já se conhecessem há anos. Ele comentou sobre o projeto dela, e logo estavam rindo e compartilhando histórias. Victor morava em Lisboa fazia poucos meses. Era solteiro, apaixonado por tecnologia e viagens. Lina, por outro lado, estava noiva de Daniel, um bancário francês, que morava em Paris e só vinha a Lisboa nos finais de semana. O relacionamento deles era calmo, quase monótono, mas Lina acreditava que estabilidade era sinal de amor verdadeiro. Nos dias seguintes, Victor e Lina começaram a se encontrar com mais frequência, sempre com desculpas inocentes, uma visita a um novo restaurante, um passeio pela cidade, ou simplesmente uma troca de mensagens engraçadas. Lina, mesmo sabendo que estava noiva, sentia um calor no peito toda vez que via o sorriso de Victor. Certa noite, Daniel veio de Paris para uma visita surpresa. Jantaram num restaurante elegante, mas Lina não conseguia se concentrar. Seus pensamentos estavam longe, com Victor, lembrando da última conversa, do jeito como ele segurou sua mão no café. Daniel notou o olhar distante dela e perguntou: "Está tudo bem, meu amor?" Lina sorriu forçadamente. "Sim, só estou cansada com o trabalho." Mas dentro dela, uma tempestade se formava. Pela primeira vez na vida, questionava tudo. Questionava se o amor era apenas estabilidade, se a paixão não deveria fazer parte da equação. Naquela noite, enquanto Daniel dormia ao seu lado, Lina se levantou, foi até a varanda do apartamento e mandou uma mensagem para Victor. "Amanhã, no mesmo café. Preciso falar com você." O celular vibrou segundos depois com a resposta: "Claro. Até amanhã." O coração de Lina disparou. Mal sabia ela que esse encontro seria o início de uma sequência de acontecimentos que mudariam suas vidas para sempre. Parte 2. O encontro decisivo. Na manhã seguinte, Lina acordou antes do nascer do sol. O céu estava coberto por uma leve neblina, como se Lisboa estivesse se preparando para algo grande. Daniel ainda dormia profundamente. Lina vestiu um vestido simples, mas elegante, pegou a bolsa e saiu silenciosamente do apartamento. Quando chegou ao café, Victor já estava lá, sentado no mesmo lugar onde se conheceram. Ele estava de jeans e uma camisa azul clara, e quando a viu, abriu um sorriso que fez o coração dela bater mais rápido. Lina sentou-se e respirou fundo. "Victor, eu não sei por onde começar", disse ela, hesitando. Ele a olhou com um misto de curiosidade e preocupação. "Pode falar comigo." "O que está acontecendo, Lina?" Lina explicou, com a voz trêmula, como estava noiva de Daniel, mas se sentia perdida. Como o relacionamento deles tinha se tornado monótono, como Victor havia despertado nela sensações que ela não sentia há anos. Ela admitiu que, quando estavam juntos, o mundo parecia mais leve e colorido. Victor ficou em silêncio por um momento. Depois pegou a mão dela sobre a mesa e disse baixinho: "Eu também sinto algo, Lina. Desde que te conheci, tenho pensado em você todos os dias. Não quero te complicar, mas não posso negar o que sinto." Lina ficou sem palavras. O coração dela disparava, como se estivesse em uma montanha-russa. Lágrimas ameaçavam cair dos seus olhos, mas ela respirou fundo. "Eu não sei o que fazer", murmurou. Nesse momento, o telefone dela vibrou. Era uma mensagem de Daniel: "Bom dia, amor. Preparei o café. Volte logo para casa." Lina sentiu um aperto no peito. Victor percebeu. "Se quiser, eu me afasto. Não quero ser o motivo de um fim. Mas se decidir ficar, estou aqui." Ela balançou a cabeça lentamente. "Não é só por você, Victor. Eu preciso entender o que eu realmente quero. Preciso ser honesta comigo mesma antes de ser com qualquer um." Victor assentiu, mas antes que ela pudesse se levantar, ele segurou sua mão com mais firmeza. "Se decidir que quer tentar algo novo, algo verdadeiro, me liga. Eu estarei esperando." Lina saiu do café com o coração em pedaços, a mente confusa e as emoções à flor da pele. Voltou para casa, onde Daniela recebeu com um sorriso e uma xícara de café na mão. "Meu amor, dormiu bem? Estava com saudades de você." Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. E naquele instante, percebeu que o sorriso dele já não tinha mais o mesmo efeito sobre ela.
Parte 3. Entre dois mundos. Os dias seguintes foram um verdadeiro turbilhão para Lina. Durante o dia, ela continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido, reuniões no escritório, esboços de novos projetos, ligações para clientes. Mas à noite, quando Daniela abraçava ou lhe dizia palavras carinhosas, ela sentia um vazio crescente. Era como se sua vida tivesse se tornado um teatro, onde ela representava o papel de noiva perfeita, mas sua alma já estivesse em outro lugar. Uma noite, ao chegar em casa, Daniel lhe deu uma surpresa. Comprei passagens para Paris para nós dois no próximo fim de semana. Quero que você venha comigo e possamos planejar nosso casamento com calma. Lina congelou. O casamento, que antes parecia um sonho, agora era como uma sentença. Ela forçou um sorriso. Que surpresa boa, amor. Vamos conversar sobre isso amanhã. Daniela abraçou e sussurrou, claro, meu amor. Eu só quero te ver feliz. Mas Lina não conseguiu dormir naquela noite. Saiu da cama, foi até a sala, com as mãos trêmulas, pegou o celular. Sem pensar muito, digitou uma mensagem para Victor, amanhã à noite, posso te encontrar. Preciso de você. Ele respondeu poucos segundos depois, claro. Onde você quiser. No dia seguinte, Lina inventou uma desculpa para Daniel. Disse que precisava trabalhar até tarde no escritório, o que não era mentira, já que o projeto que estava desenvolvendo realmente exigia muito tempo. Mas sua verdadeira intenção era encontrar Victor. Eles se encontraram no Mirador Secreto de Lisboa, um lugar com uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Victor estava lá, encostado na grade de ferro, olhando as luzes. Quando a viu, abriu um sorriso cansado, mas sincero. Achei que você não viria. Lina respirou fundo. Eu também pensei que não viria. Mas aqui estou. Sem dizer uma palavra, Victor se aproximou e a abraçou. Foi um abraço longo, carregado de sentimentos que palavras não conseguiam descrever. Ela sentiu o calor do corpo dele, o perfume leve, a segurança que ele transmitia. Não quero ser a razão da sua infelicidade, Lina. Mas também não consigo fingir que não sinto algo por você, ele murmurou. Ela afastou-se levemente, os olhos marejados. Eu não sei o que fazer. Daniel é bom, sempre foi. Mas com você, eu sinto que estou viva. Eu não posso mais ignorar isso. Victor segurou o rosto dela entre as mãos. Então não ignore. Siga seu coração, mesmo que ele te leve para o desconhecido. Eu estarei aqui, se você quiser. Naquele momento, Lina percebeu que estava dividida entre dois mundos, o conforto e a estabilidade com Daniel, e a paixão e a liberdade com Victor. Mas ainda não estava pronta para escolher. O que ela não sabia era que, ao adiar essa decisão, estava prestes a colocar tudo a perder. Parte 4. A descoberta. Na manhã seguinte, Lina acordou com um misto de ansiedade e culpa. Daniela beijou de leve antes de sair para o trabalho, e ela se pegou observando aquele gesto quase automático, que antes aquecia seu coração, mas agora só trazia desconforto. Ela decidiu não ir para o escritório naquele dia. Precisava de tempo para pensar, para colocar em ordem os sentimentos que a consumiam por dentro. Pegou uma mochila, colocou algumas roupas e partiu para um pequeno hotel na cidade. Lá, sozinha, longe do olhar de todos, tentou refletir. Mas a tranquilidade não durou. No final da tarde, Daniel ligou. Lina, por que você não atendeu minhas mensagens? Está tudo bem. Ela hesitou por um momento e respondeu com a voz trêmula, estou bem, Daniel. Precisei de um tempo para mim. Estou no hotel, descansando e pensando. Houve uma pausa na linha. Pensando. Pensando no quê, meu amor? Lina suspirou, sentindo um nó na garganta. Em nós. Preciso de um tempo para entender o que realmente quero para minha vida. Daniel ficou em silêncio. A voz dele estava carregada de dor quando disse, você está com outro, não está? Ela ficou sem ar. Não esperava que ele fosse direto assim. Daniel, não é tão simples. Mas ele interrompeu, com a voz mais firme, por favor, Lina. Eu mereço a verdade. Lina fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu conheci alguém, sim. Mas não foi planejado. Foi algo que aconteceu, que eu também não entendo completamente. Daniel respirou fundo do outro lado. Eu sempre desconfiei que você estava distante, mas nunca pensei que me trairia. Pensei que éramos felizes. Eu também pensava que éramos. Mas de repente, percebi que estava só me enganando. Eu precisava de algo mais, algo que me fizesse sentir viva. Daniel desligou sem dizer mais nada. Lina ficou sentada na cama do hotel, sozinha, sentindo que o chão havia desabado sob seus pés.
Ela sabia que tinha destruído a confiança de Daniel, e mesmo que ainda não soubesse o que escolher, percebeu que não poderia mais esconder a verdade. Horas depois, seu celular vibrou. Era uma mensagem curta de Victor: se precisar de mim, estou aqui. Mas Lina não respondeu. Pela primeira vez, sentiu que precisava enfrentar aquilo sozinha. Sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Naquela noite, ela adormeceu com o som das batidas do próprio coração acelerado e a certeza de que, não importa qual escolha fizesse, alguém sairia machucado. Parte 5. O confronto. Lina acordou cedo no dia seguinte, mas a leveza habitual da manhã estava ausente. Era como se o sol também tivesse perdido o brilho. Ela tomou um banho demorado no pequeno hotel, tentando se preparar para a conversa que sabia que precisava ter com Daniel. No caminho de volta para o apartamento, Lina sentia as pernas tremerem. Quando abriu a porta, encontrou Daniel sentado no sofá, com os olhos fixos na tela do celular. Ele havia lido todas as mensagens entre ela e Victor. O rosto dele estava pálido, os olhos vermelhos, mas sua expressão era surpreendentemente calma. Então é verdade, disse ele com a voz rouca. Você escolheu outro, Lina. Ela hesitou, tentando encontrar palavras. Eu não escolhi, Daniel. As coisas simplesmente aconteceram. E eu também não sei o que quero. Daniel se levantou, passou as mãos pelos cabelos. Você quebrou tudo. Eu te amava, Lina. Eu planejava uma vida ao teu lado. E você destruiu isso com um simples não sei. Lina tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás. Não venha me consolar. A verdade é que você traiu. Você me deixou acreditar em um futuro que não existia. Lina sentiu as lágrimas escorrerem, mas não podia mais se esconder. Eu errei, Daniel. Eu me perdi. Mas também não posso continuar em algo que não me faz mais feliz. Eu estava sufocando. Ele a encarou, os olhos cheios de dor. Sufocando. Você estava sufocando. E eu, Lina. Eu também não sou perfeito, mas sempre estive aqui. Sempre tentei fazer o melhor por nós. Ela não tinha resposta. Daniel pegou uma mala, começou a colocar algumas roupas e disse: eu vou voltar para Paris hoje. Você pode ficar com essa casa, com suas dúvidas, com seu novo amor. Mas comigo, acabou. Lina ficou parada, assistindo à cena como se fosse um filme de terror em câmara lenta. Tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Quando ele fechou a porta atrás de si, o silêncio tomou conta do apartamento. Lina caiu de joelhos, soluçando, e se deu conta de que havia perdido mais do que um relacionamento. Perdera uma parte de si mesma. Horas depois, ainda sentada no chão, ela ouviu o celular vibrar. Era uma mensagem de Victor: estou aqui. Sempre estarei. Se você precisar, me procure. Lina segurou o telefone, olhando a tela como se a resposta estivesse ali. Mas pela primeira vez, percebeu que talvez nem Victor pudesse curar a ferida que ela havia aberto. Parte 6. O final. Os dias que seguiram foram os mais silenciosos da vida de Lina. Daniel tinha ido embora para Paris sem olhar para trás, e a ausência dele deixou um vazio ainda maior do que ela imaginava. O apartamento, antes cheio de risos e pequenos gestos de carinho, agora parecia um eco frio e distante. Lina passou horas andando pela cidade, tentando encontrar respostas. Tentou se distrair com o trabalho, com os amigos, mas nada preenchia o buraco que havia se aberto dentro dela. As mensagens de Victor continuavam chegando, sempre curtas e cheias de esperança. Estou pensando em você. Quero te ver. Estou aqui. Mas ela não respondia. Sabia que Victor não merecia ser apenas a fuga de um coração partido. Ele merecia algo verdadeiro, algo inteiro. E, pela primeira vez, Lina percebeu que ainda não era capaz de dar isso a ninguém, nem a ele, nem a si mesma. Um mês se passou. Numa tarde chuvosa, Lina decidiu finalmente encontrar Victor para uma última conversa. Marcaram no mesmo café onde tudo começou. Quando chegou, ele estava lá, esperando, o sorriso calmo, mas um olhar que revelava uma ansiedade contida. Lina, ele disse, levantando-se. Ela se aproximou devagar e segurou suas mãos. Victor, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos tempos. Você me fez sentir viva novamente. Mas agora eu percebo que não posso continuar fugindo das minhas próprias feridas. Não seria justo com você, nem comigo. Ele ficou em silêncio, a expressão de dor misturada com aceitação. Eu entendo, ele disse baixinho. Eu só queria que soubesse que, mesmo assim, ainda vou torcer para que um dia você encontre a sua paz. Lina sorriu com tristeza. Obrigada por tudo, Victor.
você me ensinou que o amor verdadeiro não é posse, é liberdade. E eu preciso dessa liberdade para me reconstruir. Ela se despediu com um beijo leve na bochecha dele e saiu do café sem olhar para trás. Caminhou sob a chuva fina, sentindo que, apesar de toda a dor, havia reencontrado algo que havia perdido, a si mesma. Daniel nunca mais respondeu suas mensagens. Victor partiu de Lisboa alguns meses depois, para um novo trabalho na Alemanha. Lina continuou na cidade, reconstruindo a vida, encontrando novos significados, e redescobrindo a própria força. A história deles terminou com lágrimas, mas também com crescimento. Porque, no fim das contas, às vezes é preciso perder tudo para se encontrar de verdade.